Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, e a gente vai estudar a aplicação da lei penal. Esse tema, aplicação da lei penal, ele é bastante amplo. Por quê? Porque, na verdade, ele tem uma dupla análise. Quando a gente fala em aplicação da lei penal, pode ser no tempo ou pode ser no espaço. Quando a gente analisa, por exemplo, se uma determinada lei que não tem mais vigência, não está mais em vigor, imaginemos a antiga lei de drogas, por exemplo, a lei 6368, ela não tem mais vigência porque a lei 11.343, que é a lei atual de drogas, desde 2006, aliás, ela revogou essa lei antiga. Então, será que a gente ainda pode sustentar, na defesa de alguém, por exemplo, a aplicação dessa lei anterior? Tem pertinência nós analisarmos o momento em que eventualmente a conduta ela foi praticada? E se nós tivermos uma pluralidade de leis? Uma lei na data em que a conduta foi praticada, uma lei posterior, depois uma outra lei, qual delas vai ser aplicada? Então, todos esses pontos, eles são justamente estudados dentro do tema aplicação da lei penal no tempo. Mas quando a gente analisa, por exemplo, se a lei brasileira ela pode ser aplicada, numa situação em que, de repente, um estrangeiro cometeu o crime aqui, ou, de repente, um brasileiro cometeu um crime em um território estrangeiro. Tudo isso também diz respeito à aplicação de lei penal, só que não mais a aplicação da lei penal no tempo. Agora, a aplicação da lei penal no espaço. Portanto, analisar a aplicação da lei brasileira a um crime cometido no território nacional ou, em algumas situações, cometido em território estrangeiro, diz respeito a essa segunda parte da análise. Por isso, portanto, que o tema ele vai se dividir em aplicação da lei penal no tempo e aplicação da lei penal no espaço. E a gente vai começar pela primeira parte, até mesmo na ordem que é seguida no nosso Código Penal. O tema aplicação da lei penal no tempo faz com que necessariamente você tenha que partir dominando, sabendo como que você vai, o que você vai exatamente procurar dentro de uma situação concreta. O que é muito importante para você definir se uma lei anterior pode ser aplicada, ou se você vai aplicar a lei que está em vigência no momento atual, o que é fundamental para você definir isso? Você analisar o tempo do crime, o momento do crime. Só que tempo do crime, momento do crime, não tem que se confundir, não pode se confundir, na verdade, com consumação do crime. Momento do crime é uma coisa, momento da consumação do crime é outra totalmente diferente. Eu vou dar um exemplo, você vai entender muito melhor. Quando que se consuma o crime de homicídio? Com a morte da pessoa. O crime de homicídio ele vai estar consumado com a morte da vítima. Porque o homicídio é o que a gente chama de crime material. O que é um crime material? Crime, tá? Não é concurso, não. Não tem nada a ver com concurso. Concurso a gente ainda vai estudar. Então, o crime material significa que ele exige um resultado naturalístico para estar consumado. O que é resultado naturalístico? Alguma coisa que a gente consegue visualizar no mundo. Visualizar no que a gente chama no mundo exterior. Então, no homicídio, uma pessoa deixa de existir. Uma pessoa morre. A gente consegue ver esse resultado de uma maneira concreta. É diferente quando você está diante de um crime formal. No crime formal, você não visualiza um resultado naturalístico. Você não precisa desse resultado naturalístico. Portanto, no crime formal, basta que a conduta seja praticada. O resultado pode acontecer, pode não acontecer, não importa. Momento do crime, portanto, não se confunde com o momento da consumação do crime. Eu vou voltar ao exemplo que eu te dei do homicídio. O momento da consumação do homicídio, então, é o momento em que acontece o quê? O momento em que a vítima morre. Mas qual é o momento do crime de homicídio? Eu vou analisar o quê? Eu vou analisar quando a conduta foi praticada. Vamos dissecar ainda mais esse exemplo. Vamos imaginar que uma pessoa ela atire em alguém, ela atire na vítima e a vítima morra 30 dias depois. Qual é o momento da consumação do homicídio? Quando a vítima morrer. Porque o homicídio ele é um crime material, então exige o quê? Um resultado naturalístico. Agora, qual é o momento do crime de homicídio? O momento em que a pessoa, em que o sujeito ativo atirou. Por que isso? Porque o artigo 4º do Código Penal, ele consagra para a gente a chamada teoria da atividade. Olha o que ele vai dizer. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Ao adotar a teoria da atividade, eu olho para o momento da atividade. Eu olho para o momento da conduta.
Se uma pessoa atirou na outra e a outra morreu 15 dias depois, para o artigo 4º, não importa quando ela morreu, importa quando o sujeito de fato atirou. Foi ali naquele momento em que nós tivemos o tempo do crime, o momento do crime. Por que isso vai ser tão importante para a gente poder entender bem essa análise da aplicação da lei penal no tempo? Porque é o nosso ponto de referência. É ali que eu vou me situar para saber se uma lei passada, de repente, ela pode ainda atingir aquele fato, ou para saber se não, se eu vou aplicar uma lei posterior. Agora, é claro que quando eu faço essa análise, eu preciso necessariamente observar o seguinte: mas qual é o tipo de lei? Essa lei, ela é uma lei benéfica, ela é uma lei maléfica? Então, vamos prosseguir aqui, vem comigo. Bem, o artigo 4º, portanto, que adota a chamada teoria da atividade, ele vai ser o nosso ponto de partida para estudarmos a aplicação da lei penal no tempo. Mas depois que a gente define esse ponto de partida, então você está na defesa de um cliente que cometeu um determinado crime, você vai olhar qual foi o momento da conduta dele, vai definir esse momento da conduta, e aí você vai analisar o seguinte: será que existe aqui um conflito de leis penais no tempo? Será que eu tenho uma lei passada, uma lei presente, que elas podem, de repente, ter algum conflito ali para eu saber qual deve ser aplicada? E se a resposta for sim, se isso existir, você precisa analisar o seguinte: essa lei que você está querendo saber se ela vai ser aplicada, se ela não vai ser aplicada, ela é uma lei benéfica ou ela é uma lei maléfica? Porque o tratamento da aplicação da lei penal, ele é diferente de acordo com a natureza da lei. Se a lei ela for benéfica, o tratamento é um. Se a lei ela for maléfica, o tratamento é totalmente diferente. Portanto, a gente precisa analisar qual é a natureza dessa lei. Se ela for uma lei benéfica, eu digo que a lei benéfica ela é uma lei dinâmica, ela é uma lei que se movimenta o tempo todo, ela é uma lei dotada de um movimento que nós chamamos no direito de extra-atividade. E o que seria extra-atividade? Seria um movimento amplo que engloba, na verdade, dois outros. Engloba a retroatividade e engloba a extra-atividade. O que seria retroatividade e extra-atividade da lei benéfica dentro desse movimento amplo que é a extra-atividade? Vou voltar com você aqui para o slide. Então, olha, lei benéfica dotada de extra-atividade, justamente porque tanto ela pode retroagir, como ela pode ultraagir. Então, esse movimento aqui amplo, extra-atividade, ele vai significar que a lei benéfica pode se aplicar a um fato passado, a um fato que ocorreu antes da sua vigência, ou a lei benéfica pode, ao contrário, ultraagir. Depois, quando eu for dar um exemplo concreto, você vai entender isso aqui melhor. Então, ela é dotada desses dois movimentos, ao contrário da lei maléfica, a lei que de alguma forma prejudica. E essa forma de prejudicar, ela pode ser qualquer uma, na verdade. Ela pode ser uma lei que prejudica porque ela trouxe um novo crime, ela implementou um novo tipo penal. Ela pode ser uma lei que prejudica porque ela piorou a pena, ela trouxe uma pena, uma nova escala penal mais gravosa, ou então ela trouxe uma nova causa de aumento de pena, ou trouxe uma circunstância agravante. Ela é uma lei que de qualquer maneira prejudica o seu cliente. Se ela é uma lei que de qualquer maneira prejudica o seu cliente, ela é uma lei o quê? Ela é uma lei maléfica. Então, a gente tem que olhar a natureza da lei para saber se ela vai ser uma lei parada, uma lei estática ou se ela vai ser uma lei dinâmica, uma lei que vai se movimentar amplamente. Se ela for uma lei que beneficia o cliente, ela é uma lei dinâmica, ela é uma lei que se movimenta amplamente, ela é uma lei dotada de extratividade. Se ela for uma lei maléfica, ela é uma lei parada, ela é uma lei estática, ela é uma lei que não retroage e que, em regra, não ultraage também. A gente vai ver que até existe uma situação bem excepcional no nosso Código Penal, em que uma lei maléfica ela poderia ser aplicada. Sempre que nós estamos diante de uma lei que tem o caráter de lei excepcional ou de lei temporária, ela é dotada do que nós chamamos de ultraatividade gravosa. E isso está previsto no artigo 3º do nosso Código Penal. Depois que eu começar a trabalhar exemplos com você, você vai entender muito bem a diferença entre essas duas leis e como é que elas vão trabalhar, como é que elas vão se movimentar no tempo. Mas o importante é que você entenda um passo a passo.
quando que você tem que analisar uma situação de aplicação da lei penal no tempo? Quando, a princípio, você tem uma lei substituindo outra, você já teve uma lei passada que tratou aquele fato de uma maneira diferente, você tem, de repente, um novo tipo penal, ou você tem um artigo que foi revogado, você tem uma alteração na pena. Sempre que você tem, de certa maneira, esse conflito de leis penais no tempo, ou seja, você tem uma antiga, você tem uma nova, ou às vezes você tem 3 leis, você tem uma que estava vigente quando o seu cliente praticou a conduta. Aí você tem uma segunda lei, que entrou em vigor depois. E agora que você está ali atuando no processo, você tem uma terceira lei. Como é que fica a situação nesse caso concreto? Então, você precisa analisar tudo isso para aí sim. Bom, vamos lá, eu tenho um conflito de leis penais no tempo aqui, então eu preciso saber que lei eu vou aplicar. Para eu saber isso, qual é o próximo passo que eu tenho que seguir? Eu tenho que ver a natureza dessa lei. Essa lei, ela é uma lei que beneficia o meu cliente ou ela é uma lei que prejudica o meu cliente? Muitas vezes, já que você está tratando de um conflito de leis, você vai ter duas. Você, de repente, tem uma, que era a lei vigente quando ele praticou a conduta. Você vai olhar para aquela lei e você vai indagar, ela é benéfica ou ela é maléfica para o meu cliente? Aí você tem outra, tem uma segunda que entrou em vigor depois. Aí você vai olhar, bom, essa lei que entrou em vigor depois, ela melhora a situação do meu cliente ou ela piora a situação do meu cliente? Se ela piora a situação do meu cliente, então ela não pode alcançar um fato que foi praticado por ele lá atrás, quando ela ainda não estava em vigor. Por quê? Justamente porque nós vimos que a lei maléfica, ela é uma lei o quê? Ela é uma lei estática, ela é uma lei parada. Eu não posso praticar uma conduta hoje, aí vem uma lei, ela entra em vigor na próxima semana, e essa lei que entra em vigor trazendo um novo tipo penal, ou seja, que me prejudica, quando eu pratiquei não tinha crime nenhum. Essa lei ela não pode me alcançar. Por quê? Porque ela é uma lei maléfica e a lei maléfica, como nós vimos, ela é irretroativa. E, gente, veja bem, essa é uma regra constitucional. Então, a gente não pode, por exemplo, ter uma lei que surja e que venha excepcionar isso aqui. A gente não pode ter uma lei que apareça e se aplique trazendo um novo tipo penal ou aumentando a pena, que ela se aplique porque há, por exemplo, uma determinação legal para isso. Imagine que surja uma lei trazendo um novo tipo penal e que traga um artigo ou um parágrafo dizendo que essa lei excepcionalmente se aplica a fatos praticados antes da sua vigência. Isso é possível? Não. Isso seria inconstitucional. Porque essa regrinha de irretroatividade, ela é uma regra constitucional. É a própria Constituição que vai dizer para a gente. A lei penal, ela não retroage, salvo para beneficiar o réu. E, de certa maneira, quando a gente fala sobre princípio da legalidade, da anterioridade, isso está, de certa forma, aliás, está totalmente ligado à irretroatividade da lei maléfica. Tanto que a gente tem no artigo 5º da Constituição Federal 2 incisos, que são os incisos 39 e 40, que tem uma ligação profunda entre eles. Porque o artigo 5º, inciso 39, ele vai dizer o que para a gente? Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Então, esse princípio, na verdade, ele traz como uma consequência lógica, ou seja, o princípio da legalidade e da anterioridade, que está ali no artigo 5º, inciso 39, traz como uma consequência lógica necessária o que o artigo 5º, inciso 40 da Constituição nos diz, que é a lei penal não retroage, salvo para beneficiar o réu. Vamos imaginar uma situação concreta. Volta aquele exemplo que eu estava dando para você. Hoje eu pratico uma conduta. E essa minha conduta não é alcançada por nenhum tipo penal, ou seja, não é crime a conduta que eu pratico. O que o artigo 5º, inciso 39 da Constituição diz para a gente? Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. Então, eu não pratico crime, eu não posso ter uma pena alcançando a conduta que eu pratiquei. Porque antes da conduta ser praticada, não existia nenhuma lei trazendo aquele tipo penal. Entendeu até aí? Maravilha. Aí, no dia seguinte, entra em vigor uma lei e passa a tipificar aquela conduta que eu cometi na véspera. Essa lei ela pode ser aplicada? Não. É uma consequência lógica do artigo 5º, inciso 39. E aí, o artigo 5º, inciso 40, diz pra gente: a lei penal não retroage, salvo para beneficiar o réu. Portanto, quando é que uma lei que prejudica, ela pode se aplicar a um fato passado? Nunca, jamais. Não há nenhuma exceção, não há nenhuma exceção. Eu sei que não haver nenhuma exceção é raríssimo no direito, mas aqui é algo absoluto.
E não pode haver exceção justamente por quê? Porque é uma norma constitucional, está ali na nossa Constituição. O artigo 5º, que trata dos direitos fundamentais, no inciso 40, vai ser muito claro para a gente. A lei penal não retroage, salvo para beneficiar. Então, a lei maléfica não retroage em situação nenhuma. Por isso que ela é o quê? Por isso que ela é parada, que ela é estática, que ela não pode alcançar fatos praticados antes da sua vigência, ao contrário da lei benéfica, que, na verdade, vai se movimentar amplamente. E a própria Constituição, de certa forma, diz isso para a gente. Quando o artigo 5º, inciso 40, diz que a lei penal não retroage, salvo para beneficiar o réu, o que esse artigo está dizendo para você? A lei benéfica se aplica a fatos passados. Se eu hoje pratico uma conduta e essa conduta é punida com uma pena de até 10 anos, amanhã entra em vigor uma lei que passa a prever que essa conduta é punida com uma pena de até 5, essa lei me alcança. Por quê? Principalmente porque a Constituição diz isso para a gente. A Constituição é clara. Se a lei beneficia, ela pode o quê? Retroagir. Se uma lei ela revoga um tipo penal, por exemplo, eu que tinha praticado crime não vou responder. Se eu estou cumprindo uma pena, aquela pena tem que ser extinta. Eu devo obter liberdade. Se eu estou respondendo a um inquérito, para. Se eu estou respondendo a um processo, para. Até na fase de execução penal, sim, até na fase de execução penal. E aí pode ser feita uma mera o quê? Petição ao juiz da execução, requerendo isso. Com base no quê? Com base nessa lei. Nessa lei que aboliu o crime. A gente já teve algumas situações em que isso ocorreu no direito penal brasileiro. O caso que foi assim mais debatido, um dos casos que ficou mais conhecido, que é mais citado, aconteceu há muitos anos atrás, em relação ao crime de adultério, por exemplo. O que aconteceu ali? Aconteceu uma abolício criminis. O que é isso? Vamos traduzir ao pé da letra. Abole o crime. Acaba com o crime. Veja, não apenas troca de lugar, entende? Não saiu de uma lei e entrou em outra. Não houve o que nós chamamos de continuidade típico-normativa. O que seria essa continuidade típico-normativa? Às vezes, o legislador ele troca o tipo penal de lugar. Às vezes, ele tira do Código Penal, por exemplo, joga para dentro de uma lei especial. Ou pode ser o contrário também. Pode sair de uma lei especial, pode passar a estar dentro do Código Penal. Quando acontece essa troca de lugar, por mais que a gente olhe ali para o tipo penal e veja que ele está revogado, se ele passou a estar previsto em outro lugar, eu não posso falar em abolício criminis. Por isso que é importante a gente entender que nem toda revogação causa abolício criminis. Eu vou dar para você um exemplo concreto, né? Eu falei aqui no início da lei de drogas, da antiga lei de drogas. A antiga lei de drogas, ela foi revogada? Foi. Se você tentar pegar a lei 6368 de 76, você vai ver que ela foi integralmente revogada. Ela foi revogada por uma outra lei, que é a atual lei de drogas. Então, em 2006, a lei 11.343 revogou a lei 6368. Mas o tráfico deixou de ser crime? Aquela conduta que antes estava prevista lá no artigo 12 da lei 6368, continua sendo típica? Continua. Olha a nomenclatura que eu falei, para você entender e não decorar. Continuidade típico-normativa. Ou seja, continua o quê? Continua sendo típica na norma. A conduta do traficante, ela deixou de existir lá na lei 6368, mas imediatamente ela passou a existir onde? No artigo 33 da lei atual. No artigo 33 da lei 11.343. Houve uma revogação? Houve, mas não houve abolício criminis. Por quê? Porque não se descriminalizou aquela conduta. Houve a revogação, mas a conduta continuou sendo típica na norma. Por isso que nós chamamos isso de quê? Continuidade típico-normativa. Quando simplesmente a lei revoga e o crime deixa de existir, ou seja, aquela conduta não é mais típica em lugar algum, aí nós temos sim a abolício criminis, ou seja, se abole o crime. A conduta ela foi descriminalizada, foi o que aconteceu antigamente com o adultério. O artigo 240 do Código Penal, ele foi revogado e aquela conduta ela não passou a estar prevista em lugar nenhum. Simplesmente o crime foi abolido.
E qual é a consequência disso? Gente, abolicio criminis é a lei mais benéfica que pode existir. Como eu falei para você, uma lei ela pode ser benéfica porque ela reduz a pena, ela pode ser benéfica porque ela traz uma circunstância atenuante, ela pode ser benéfica porque, de repente, ela revoga uma causa de aumento ou porque ela traz uma causa de diminuição. Mas a mais benéfica que pode existir para alguém é aquela que descriminaliza uma conduta. É aquela que abole o crime. Porque se a pessoa está respondendo a um inquérito, ela para de responder. Se ela está respondendo a um processo penal, extingue o processo. Se ela já está cumprindo pena, peticiona ao juiz da execução penal e a pessoa precisa ser solta. E veja bem, não precisa de uma ação de revisão criminal para isso não, tá? A lei benéfica, ela pode ser aplicada, se a gente não tem que ter uma rediscussão de mérito, nada disso, ela pode ser aplicada diretamente pelo juiz da execução penal e nós temos uma súmula para isso, que é a súmula 611 do STF. A súmula 611 do STF, ela é muito clara, tá? Então, a gente vai pegar aqui, deixa eu pegar nosso vade-mecum, vamos lá. Se a gente pegar a súmula aqui no finalzinho, tá? Você tem o índice remissivo, inclusive, não sei se vai dar para olhar aí, mas o índice remissivo, aqui é o nosso vade-mecum, tá? Da editora Juspódio. Então, você tem o índice remissivo das súmulas. E se você for no índice remissivo, a aplicação da lei penal. Aí você tem STF, as súmulas do STF que envolvem esse tema, que são 245, 611, 711, que a gente ainda vai falar, e do STJ, as súmulas 206, 501, que inclusive eu trouxe aqui na nossa aula, a gente vai discuti-la, e a súmula 513. Então, a 611 do STF é a que vai deixar claro para a gente que o juiz da execução penal ele pode aplicar a lei benéfica. Então, ele pode analisar a petição que foi feita e aplicar a lei. Ah, já teve uma petição para o juiz da execução penal, o juiz da execução penal negou. Então, você tem o que nesse caso? Bem, se você tem uma decisão do juiz da execução que está negando alguma coisa, vai ser cabível o quê? O agravo em execução. O agravo em execução, ele é um recurso cabível de qualquer decisão do juiz da execução, seja qual for a decisão. Se a decisão ela é proveniente do juiz da execução, o recurso cabível será o agravo em execução. Ah, Cris, mas eu estou olhando aqui o Código de Processo Penal, eu estou vendo que tem decisão do juiz da execução penal lá no rol do recurso em sentido estrito, do 581. Por isso que tem vários incisos do artigo 581 que não são mais aplicáveis. Porque se ali no rol do artigo 581, e a gente tem várias decisões ali que são do juiz da execução, não é mais cabível o recurso em sentido estrito. É cabível o quê? O recurso de agravo em execução. De toda decisão do juiz da execução, o recurso cabível será o agravo em execução, e isso está lá no artigo 197 da nossa Lei de Execução Penal. Então, voltando novamente aqui para a nossa telinha, para a gente fechar esse quadro aqui. Ficou claro para você? Tá vendo que tem uma lei, de repente, da data do fato, tem uma outra posterior? O que eu preciso fazer? Eu preciso pegar essas leis, que aparentemente apresentam um conflito, analisar e verificar o seguinte: qual é benéfica, qual é maléfica? Por que eu preciso fazer isso? Porque eu sei que a maléfica, em regra, ela é estática, parada, em regra, ela não se movimenta para lugar nenhum, ela não vai alcançar um fato passado que o meu cliente praticou, ela não vai se projetar para o futuro, ela vai ficar ali parada. Então, se eu tenho uma situação de uma lei maléfica que entrou em vigor depois da conduta do meu cliente, eu já fico tranquilo, eu já sei, bom, essa lei não pode alcançar a conduta antes praticada. E aí a gente tem vários exemplos, eu te dei um, mas temos os exemplos das alterações realizadas, por exemplo, pelo pacote anticrime. Então, se eu estou diante de uma situação ali dos crimes que foram alterados, tivemos alteração em crime patrimonial, tivemos alteração em crime contra a administração pública, que a gente vai falar pormenorizadamente, mas essas alterações que são maléficas, elas não podem ser aplicadas para uma pessoa que praticou a conduta antes do pacote anticrime entrar em vigor. Por isso que a gente precisa ter tanto cuidado com esses dois aspectos. O primeiro, qual foi o tempo do crime? Eu preciso definir qual foi a data da prática da conduta.
Porque é isso que vai me permitir saber o seguinte: a lei maléfica, por exemplo, ela está onde? A lei maléfica, ela está depois que a conduta foi praticada? Se ela está depois que a conduta foi praticada, então ela não vai o quê? Ela não vai alcançar essa conduta. Ela não vai retroagir. E aí eu preciso te dar uma outra dica muito importante. Sempre que você pega um vade-mecum ou você vai, às vezes, no site do Planalto olhar uma lei, você vai perceber que ela tem a data da lei e existe a data em que a lei entra em vigor. Por exemplo, um vade-mecum, ele não pode colocar para você a data da publicação, a data em que a lei entra em vigor. O vade-mecum, ele vai botar para você a data da lei. Só que, geralmente, o que acontece? Tem uma data da lei e, na maioria dos casos, a não ser que exista um período de vacatio legis, na maioria dos casos, essa lei ela é publicada no Diário Oficial no dia seguinte. Se você buscar aí, vamos fazer esse teste. Abre aí o seu navegador e coloca o número de uma lei. Coloca, por exemplo, a lei, vamos ver uma aqui. A própria lei de drogas, que eu usei como exemplo, pode ser uma lei mais atual, lei 11.343, ou lei 13.654, ou lei 13.964. Quando você abre, geralmente o primeiro link que vem é o do site do Planalto, tá? Entra nesse link, do site do Planalto, não entra em qualquer lei, não. Em qualquer link, entra no link do site do Planalto. Aí vai até lá embaixo da lei. Você vai ver lá embaixo a data dela e depois em vermelho, tá em vermelho, assim, data da publicação. Essa data em vermelho é a lei que te interessa, é a data que te interessa. Por quê? Porque a data, via de regra, a não ser que tenha um período de vacatio legis, e algumas têm um período de vacatio legis, então o próprio pacote anticrime teve um período curto, mas teve um período, então a gente precisa observar isso. Mas na maioria dos casos, a lei ela entra em vigor na data da publicação, ou seja, essa data em vermelho que você está vendo. Então essa é a data importante. Porque vamos imaginar que o seu cliente ele praticou a conduta na data da lei, a data que você está vendo em preto, a data da lei. Só que a lei só entrou em vigor no dia seguinte. E é uma lei maléfica. Se ela entrou em vigor só no dia seguinte, ela não pode o quê? Ela não pode ser aplicada para a conduta que ele praticou. Por que não? Porque o artigo 5º, inciso 40 da Constituição, estabelece que a lei penal não retroage, salvo para beneficiar o réu. Logo, como a gente viu aqui, a lei maléfica, ela é o quê? Ela é irretroativa. Ela não pode ser aplicada a um fato passado. Cris, mas o fato passado foi na véspera, foi na data da lei. A lei já existia ali, mas eu preciso olhar quando que a lei entrou em vigor. E, na maioria dos casos, a lei entra em vigor na data da publicação, percebe? Daqui a pouco a gente continua falando ainda de aplicação da lei penal no tempo. Até já.